Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso Lectio Divino hoje, pedindo a invocação do Espírito Santo, invocando o Espírito Santo sobre nós, para que o nosso coração, queridos irmãos, se abra para a graça de ouvir a palavra e colocar em prática na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, diante da igreja, celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. Demos graças a Deus pela Virgem Maria, serva obediente, com seu faça-se. Ela inaugurou a nova etapa na história da humanidade, concebendo por obra do Espírito Santo o Salvador da humanidade. Com Maria, disponhamos-nos a colaborar com o projeto do amor divino, anunciando a todos os homens e mulheres as grandes coisas que o Onipotente faz em nossa vida. Então, diante desta palavra, diante da igreja, iniciamos agora o nosso Evangelho do dia. Proclamação da palavra de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus, e eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conhecesse homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é 6º mês daquele que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bênção, né, irmãos? A gente está aqui junto, ouvindo a palavra e acreditando que a presença de Deus viva no meio de nós, com a palavra viva. O sim da nossa querida Mãe Maria, o anjo que anuncia a verdade que vem de Deus, a promessa de Deus, esse Filho, o Verbo que se fazeria carne e viveria no meio de nós, graças ao sim de nossa Mãe Maria, a vivência, a convivência com o amor e a presença de Deus. Então, queridos irmãos, a palavra vem trazer para nós hoje essa presença de Deus, a carne que habitou entre nós, entre o anúncio e entre o anjo, e entre o anúncio houve algo. Qual o milagre, qual a graça, a comunhão diária, a paixão, a morte, a ressurreição? Para Deus nada é impossível. A visita do anjo ao Senhor é um direcionamento que a nossa igreja, diante de nossa irmã, nossas irmãs do Exército São Miguel, diante de padres, o direcionamento que tem hoje para nós do diário bíblico. Eu te amo, Maria, proclamando-te a serva do Deus que deslumbras com a tua humildade. Esta virtude escondida te faz poderosa, atrai ao teu coração a Santíssima Trindade. Maria encantou o coração de Deus pela sua humildade.
Queridos irmãos, que palavra maravilhosa, né? E a reflexão para nós hoje: deixa Deus te surpreender, acredite em tudo que Deus tem para a sua vida, através do sim de Maria. Sabe, irmãos, essa palavra trouxe para mim hoje um direcionamento muito importante. Eis-me aqui, Senhor, o Deus que fala conosco através do anjo, o Deus que fala conosco através da nossa resposta como Maria, o nosso agir diante de Deus, a nossa humildade diante do servir a Deus, a nossa humildade diante de dizer sim para o projeto de Deus, a família de Nazaré, ser a mãe do meu Senhor, Deus querendo vir diante da família, e necessitava do sim da nossa mãe Maria, é Deus falando diante da nossa querida mãe Maria, o anjo reconhecendo a grandeza dela, que ela era cheia de graça, e ela, diante desse reconhecer ainda, ela se coloca como uma humilde serva. Então não tenhamos dúvidas, meu irmão, que a família também é um projeto de Deus. Não tenhamos dúvidas que o sim de Maria foi para o sim da minha, da sua família, ser abençoada, ser consagrada ao mover de Deus. Como disse lá para o nosso pai Abraão, como ele disse lá para Noé, achei um homem justo diante de toda a humanidade. Então a família de Deus, todos nós, homem, mulher, filhos, fomos ali edificados junto com Jesus, no sim de Maria, no sim à obediência à humanidade, diante do mover de Deus na família. E nós temos aqui o anúncio do anjo, que o anjo possa anunciar para mim e para você que diante da sua família, meu irmão, a sua família é um projeto de Deus, que a sua família é abençoada para Deus. E qual que é o impossível diante da tua família hoje? Qual que é o impossível diante do teu coração? Qual que é o impossível diante do teu casamento? Qual que é o impossível diante da tua família? Deixa Deus te surpreender. Acredite em tudo que Deus tem para a sua vida. Acredite o que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, dentro da sua casa. Acredite o que Deus tem para você, meu irmão, meu irmão, com a sua filha, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa. Acredite nisso. Acredite que nós estamos diante de um Deus que cuida de mim e cuida de você. Que traz para nós um direcionamento, que traz para nós a verdade e a vida. Mas nós se colocarmos humildemente como a nossa mãe Maria diante de Deus, diante do anjo. Eu quero dar um testemunho de anjo hoje. Nós ouvimos tanto ontem no Exército São Miguel, eu e minha esposa, foi maravilhoso, nós assistimos muito o mover do Exército São Miguel ontem no Dia da Misericórdia, e a gente ouviu muito ali ensinamento, sabe, irmãos? Que é um momento que aperta aí, tem vezes que o inimigo ele vai usar, e as orações você tem que fazer do anjo da guarda, as orações, e hoje nós aqui no mover assim, acordando meu filho mais cedo, tinha as tarefinhas, e ele foi e voltou, daí eu fui jogar água, eu jogo água benta em toda a casa. Eu fui jogar água benta, ele deixou ligado o ar, eu desliguei o ar. E o ar não desligava, eu desliguei o ar não desligava. E eu vi que ele estava meio nervoso com as tarefinhas e tal. Eu falei, Senhor, afasta aqui de nós qualquer mal, qualquer influência maligna que está perturbando o coração do meu filho. E eu joguei água benta, e a água benta não... A hora que eu joguei a água benta assim, né, que eu jogo água benta em toda a casa, e o ar continuou ligado. Aí eu peguei e falei assim, me lembrei da oração. Falei, Santo Anjo do Senhor. Quando eu estava fazendo a oração, desligou o ar. Irmãos, o ar não desligava. Eu apertava ali, não ligava, não desligava. Eu ligava, desligava e continuava ventando. Falei, só pode ser alguma coisa. A hora que eu rezei a oração do anjo da guarda, na metade, aí nós conversamos, falei, nós temos que estar sempre rezando a oraçãozinha do anjo da guarda com os nossos filhos. Por que eu estou falando isso? O nosso anjo que anuncia. Acreditamos na família de Nazaré. Acreditamos no verbo que se fez carne. Acreditamos na palavra de Deus. Tem um anjo, meu irmão, te protegendo. Tem um anjo protegendo a tua casa. Tem um anjo protegendo a tua família, porque a tua família é consagrada ao Senhor. Porque você vive o sacramento do teu casamento. Porque você vive a graça do batismo. Porque você vive a graça da Eucaristia. Porque o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E você acredita que tudo isso é o mover de Deus na sua vida, é o mover de Deus na sua família. Use aquilo que Deus te dá, meu irmão, minha irmã. Use a graça de um Deus do impossível, mas beba da graça que Ele dá para nós. Beba do teu sacramento, beba da tua família, beba do amor dentro de casa. Hoje nós falamos ali no café com Jesus, a importância do casamento, que é uma igreja doméstica, a importância da vida conjugal, a importância da vida do pai e filho, a igreja doméstica, o amor vivido dentro da graça, e a importância da oração.
A importância de orarmos junto em família, a importância de nós refletirmos junto em família, a importância da vivência do amor de Deus. E aqui, irmão, nós estamos diante do servir de Nossa Mãe Maria, diante do anúncio do anjo dentro da sua casa. Você está diante de um Deus, meu irmão, um Deus do impossível. Qual que é a situação que você está vivendo hoje? O que Deus pede para você? O que Deus pede? Que talvez você tenha desacreditado. Como diz a palavra, faça-se em mim a sua palavra. Mas sabe que eu estou acreditando que o que eu acabei de dizer para você, você está acreditando? Que através de uma oração, tua mãe, teu filho pode estar protegido. Através de uma oração, tua pai, o teu filho, a tua filha está recebendo uma graça. Através de uma oração, teu esposo, a tua esposa pode estar sendo liberta de muitas coisas malignas. O teu esposo também. Coloca a mão no teu peito agora, irmão. Diante desse mover do teu anjo da guarda, diante do mover da família de Nazaré, olha só, irmão, o que Deus move para nós. Olha o amor de Deus por mim e por você. Anjo da guarda. Agora vem, olha só, São José, a nossa Mãe Maria e o nosso único intercessor diante dos homens, diante da graça da humanidade, diante da Mãe Maria, a mãe do meu Senhor, diante desse mover de Deus, diante do seu pai adotivo São José, a obediência de um Deus, que um verbo que se faz carne, para nos ensinar a ser obediente a Deus, a ser obediente também ao mover de um pai, ao mover de uma mãe. Você quer um exemplo, meu irmão, minha irmã? Quando Jesus fala, eu estou fazendo as coisas do meu pai, Maria fala, olha para ele e ele fala assim, e a partir daquele momento Jesus é obediente a eles. Olha o mover da família. Um Deus que se coloca ali, diante da obediência da família. Diante do mover de Deus. Acredite no coração vivo de Jesus na família. O nosso Senhor, nosso intercessor, junto com o Pai, junto com a Mãe, Pai adotivo, junto com o nosso Pai, nosso Deus maravilhoso. Mas é um Deus que nos dá os caminhos dentro da graça. A graça vivida na humildade, a graça vivida na oração, a graça vivida com Deus, a graça do sim, a graça do discernimento, a graça de viver dentro, junto caminhando com Jesus, na igreja de Cristo, nos sacramentos, vivido na igreja doméstica, no teu coração. Você está diante de um Deus. Por que eu falei tudo isso? Porque você está diante de um Deus que falou através do anjo para você hoje. Você está diante de um Deus do impossível. Qual que é o teu impossível hoje? Com a mão indo no teu coração. Hoje, irmão, quando eu falava qual que é o teu impossível que Deus pede para você, eu coloquei que eu fosse verdadeiro e que eu escutasse qual que é o meu chamado. E que venha o aquecer junto. Eu estava preparando um café com Jesus. Aí eu escutei aquela voz assim, busque no catecismo o que é o chamado. Quando eu abro ali o chamado, está ali 2204. Igreja doméstica. Querido irmão, você tem uma relíquia dentro do seu coração para cuidar, para amar. O teu chamado, o teu mover dentro da sua casa, com a sua família. Diante do impossível, o que é teu impossível? O Senhor me colocava casamentos querendo ser abandonados por causa de uma situação de discussões. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você que está olhando aqui para mim agora. Renuncia esse mal fazendo oração. Renuncia o mal acreditando na oração que vem dos santos. Por que a oração que vem dos santos que a igreja reza, irmão? Porque é no momento que ele estava na graça, ele se direciona a Deus, e aquela oração foi tão verdadeira que Deus acolhe, nosso Senhor Jesus acolhe e leva as nossas orações ao Pai, junto com a intercessão dos santos, a igreja de Cristo. Então, meu irmão, a oração de um santo é uma oração que chegou ao coração de Deus. Talvez você está tão mal, você não consegue orar ser verdadeiro. Mas aquela oração rezada ali, junto com o santo, pedindo a Deus lá, intercessão, aquela oração que tocou ali naquele momento, como santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, me reze, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Você dá a graça para que o anjo da guarda te governe e te leve para Deus. Então o mal não habita mais. Eu digo para você, homem e mulher que está com problema no teu casamento agora, faça esse mover no teu coração. Feche teus olhos.
Qual que é a situação que Deus está colocando agora na tua vida, que você está vivendo? E viva esse momento agora. Qual que é a situação? Busque agora. Deus te pede o que para você agora? O que Deus pede para você, irmão, irmã? O perdão? Você me pede a paz, filha? Você me pede a paz, filho? Mas está levando a desavença, a estupidez, o agir, o falar sem pensar. Silencie na hora da aflição, na hora do nervosismo. Não fale palavras na hora do nervosismo. Na hora do nervosismo, silencia. O Senhor me falando muito forte, meu irmão, minha irmã, acontecimentos assim dentro de casa, família. Discussões por causa que não soube se controlar, não teve um autocontrole de si. Mas o Senhor te dá um caminho. Como agir no momento que eu errei também? O outro está errado, eu estou errado também. Eu dou um passo na fé. Eu peço perdão. E continuo rezando por aquela situação, como esposo, como esposa, como pai, como filho. Chega um momento que você fala assim, vamos rezar junto hoje? Vamos rezar, vamos entregar a Deus todas as nossas aflições? Coloca Deus no meio, meu irmão, minha irmã, da tua vida familiar. Permita que Deus haja. Uma oração junto vai mudar o coração dessa família. Que Deus abençoe. Que esse mover haja no meio de vocês. Que esse mover haja no coração de cada um. A oração em família. O momento junto. Eu estou vivendo cada graça que eu estou bebendo porque eu estou buscando ouvir a Deus. E colocar em prática na minha casa, irmãos. Está sendo maravilhoso. Teve muitas coisas que eu tive que renunciar de mim. Que eu diminua, que Jesus cresça no meu coração. E que Deus haja na minha vida. Que Deus abençoe o teu mover. Diante da igreja, diante de Cristo, diante do catecismo, diante da graça da palavra de Deus vivida. O sim da Mãe Maria. O amor incondicional de Deus por nós. O verbo que se faz carne. Nos ensina a viver em família. E o anjo que está ali dado por Deus para cuidar de nós. Que Deus abençoe cada um. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Finalizando o teu momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero fazer um convite. Hoje à noite tem grupo de oração às 19 horas. Estaremos lá juntos, se Deus quiser, vou estar lá às 19 horas. Que Deus abençoe.